Glória a Deus. Na semana passada, nós iniciamos uma série que nos leva a ter uma mudança na presença de Deus. Pois imagina você que o próprio Senhor Jesus ele disse que nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, entrarão no reino dos céus. Imagina só você que muitas pessoas vão passar uma vida inteira dentro da igreja dizendo que Senhor, Senhor, mas quando chegar lá no dia do juízo final, Deus ele vai deixar lá as ovelhas de um lado, os bodes do outro, vai deixar o trigo de um lado, vai deixar do outro lado o joio, e vai haver uma separação. Né? E Deus ele vai falar para as ovelhas, para o trigo, vinde a mim benditos do meu Pai. Ele vai falar assim, vinde a mim benditos do meu Pai. Este é o reino que estava preparado para vocês desde o início da fundação do mundo. Imagina só, Deus vai chamar aqueles lá. Só que para aqueles que são os bodes, que são ali o joio, o que ele vai falar? Aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. E aí, os dois eles vão perguntar. Aquele que passou uma vida na igreja, os dois que passaram uma vida na igreja, aquele que agradou o Senhor Jesus, aquele que fez verdadeiramente a obra de Deus, ele vai falar, Senhor, mas quando nós fizemos o bem para você? E aí que Jesus ele fala, quando você deu comida para quem estava passando fome, quando você vestiu aquele que estava necessitado, quando você fez o bem para as pessoas. Então, quando você fez a um desses pequeninos, você fez para mim. E para aqueles outros, ele vai falar a mesma coisa. Vocês me viram nu e não me deram de vestir. Vocês me viram doente, não foram me visitar. Vocês me viram preso, não foram me visitar. E aí por isso que eles vão ser desprezados pelo Senhor Jesus Cristo. Então, não entrando exatamente nessa palavra, mas só para a gente entender que estar dentro da igreja não é garantia que vamos para onde? No céu. Então, dessa mesma forma, né, mediante essa palavra que Deus tem nos dado aqui, onde nós estamos descobrindo a verdadeira adoração, imagina só, estar dentro da igreja, orando ao Senhor, clamando ao Senhor, não é garantia que é uma adoração que está agradando a Deus. O que agrada a Deus é a verdadeira adoração. Só recapitulando o que foi pregado na semana passada, abra sua Bíblia em Gênesis 4, 26. Gênesis capítulo 4, versículo 26. Quietinha ela, né? É. Glória a Deus. Versículo 26, diz assim, ó. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Amém? Então aqui, neste dia, neste fato, neste momento aqui, que se iniciou a adoração que nós temos hoje. Amém? Que é a adoração feita através de adoração, né, de louvor, de oração no Senhor. Aqui começou. Só que antes disso, Adão e Eva, eles estavam no Jardim do Éden, com o Senhor. Eles não tinham a necessidade de orar a Deus. Adão e Eva, por exemplo, estando no Jardim do Éden, eles nunca oraram ao Senhor. Eles não precisavam dobrar o joelho e orar a Deus, porque eles já estavam ali presenciando toda a glória de Deus. Eles tinham ali uma comunhão e uma intimidade perfeita com o Senhor. E até foi dito, na última pregação, que o que fazia com que eles estivessem agradando ao Senhor, o que agradava a Deus ali, a atitude que agradava ao Senhor, a atitude deles que agradavam a Deus, era quando eles se mostravam para Deus que tinha uma admiração, que tinha respeito e que obedeciam a Deus. Estavam obedecendo ao Senhor. Isso já era o suficiente para que Deus ele compartilhasse com Adão e Eva toda a glória do Jardim do Éden. Amém? Então, o tema, o fator principal que foi pregado ali na semana passada foi que Adão e Eva eles nunca pediram nada para Deus. Eles nunca pediram nada para Deus. Nunca precisaram dobrar o joelho para pedir alguma coisa para Deus. E mesmo assim, Deus permitiu e compartilhou tudo com Adão e Eva. Adão e Eva nunca oraram pedindo nada para Deus. Mas eles tinham tudo. Então, o que Deus nos mostrou na semana passada? Que muitas vezes a gente passa tanto tempo pedindo algo para Deus. E muito tempo não é isso que é algo que está adorando ao Senhor. Muitas vezes nós resumimos a nossa vida pedindo, e esquecemos que nós somos o quê? Adoradores do Senhor. Nós esquecemos que quando eu tenho no meu coração aquele ato de pedir, vai chegar uma hora que eu vou cansar de pedir,
Vai chegar uma hora que talvez eu fique até frustrado por não ter acontecido e logo eu me afasto de quem? Me afasto de Deus, porque eu penso que ser um adorador de Deus ou estar na presença de Deus se resume em pedir um algo para Deus. Então, basicamente, foi isso que Deus nos mostrou na semana passada, amém? E hoje, o que Deus ele tem de novo a nos mostrar? Depois que surgiu ali a verdadeira adoração, só para a gente continuar aqui e ver o que Deus ele vai nos mostrar hoje, abra sua Bíblia em Eclesiastes 12, versículo 13. Eclesiastes 12, versículo 13. Aí já é algo novo hoje, tá? Já é aquilo que Deus ele tem de novo para nós, mas ainda continuando sobre esse tema, descobrindo a verdadeira adoração, amém? Eclesiastes 12, versículo 13. Glória a Deus. Diz assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Vou ler de novo. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Amém? Qual o dever de todo homem? Temer a Deus. Amém? A minha adoração, primeiramente a Deus, ela tem que ter um princípio. O princípio. Qual é o princípio da verdadeira adoração ao Senhor? É temer a Deus. Imagina só aquele que está acostumado a pedir coisas para Deus e falar: Deus me dá, Deus eu preciso, Deus eu necessito, Deus eu quero ver isso acontecer na minha vida. Imagina só, Deus ouvindo a oração de uma pessoa que só pede, mas não tem um temor a Deus. Imagina só alguém chegar para você e falar assim: olha, eu preciso disso, preciso daquilo, só que você olha para aquela pessoa ela não te respeita, ela não te considera, ela não tem um carinho por você. Ela só quer, na verdade, aquilo que você pode beneficiar a ela. Deus ele nos enxerga dessa mesma forma. Imagina só Deus olhando para alguém que pede para Deus, que diz para Deus o que necessita, o que quer viver, o que quer conquistar, o que quer receber de Deus, e Deus olha para essa pessoa não tem um temor em Deus. Imagina como que fica o coração de Deus. Sendo que o princípio da verdadeira adoração é fazer o quê? Temer a Deus. Temer ao Senhor. O que é temer a Deus? É um sentimento de profundo respeito e obediência a Deus. O que Adão e Eva tinham lá no Jardim do Éden? Admiração por Deus, um tremendo respeito pelo Senhor e obediência. Só isso já agradava o Senhor de uma tal maneira que Deus ele tinha o prazer de compartilhar tudo com eles, sendo que eles não precisavam pedir nada para Deus. Se eu peço para Deus, digo que necessito, digo que eu quero, mas eu não tenho temor a Deus, quer dizer que eu não estou adorando a Deus de uma forma verdadeira, e quer dizer que a minha adoração ao Senhor não está agradando a Ele. Quer dizer que Deus ele escuta eu pedindo, mas não me escuta o quê? Adorando ao Senhor. Só que eu volto a repetir, será que é errado pedir alguma coisa para Deus? Não é errado pedir coisas para Deus. Só que eu preciso fazer de maneira o quê? Correta, de uma maneira que agrada ao Senhor. De uma maneira com que Deus ele vai olhar para mim e ele não vai me achar interesseiro, que eu esteja só interessado naquilo que ele pode fazer, naquilo que ele pode dar, naquilo que ele pode fazer com que eu venha conquistar, sendo que eu não sou o quê? Um verdadeiro adorador. Pensa só comigo. O que é de você? O que é de mim? Responda para você mesmo. O que é de você se você receber tudo o que você necessita? Se amanhã a sua vida for uma vida perfeita. Imagina só, se amanhã você acorda e você tem tudo o que você precisa. Você não sente mais falta de nada. De nada. Você tá lá com uma vida próspera, uma família abençoada, você tem tudo. Você tem dinheiro, você pode viajar, você pode fazer o que você quiser financeiramente, você pode comprar o que for em questão de bens materiais, você olha para sua casa e tudo é uma bênção, tá tudo maravilhoso, tá tudo ali correndo bem, com saúde, com prosperidade. Imagina só, quem é você diante de Deus depois que tudo está bem? Quem é você? Você vai continuar orando a Deus, você vai continuar buscando a Deus, vai ser importante ir para a igreja, vai ser importante estar na presença de Deus,
você vai conseguir manter a sua busca por Deus. Se você tiver tudo aquilo que você pede ao Senhor, de repente você já pode se ver e você pode responder talvez, realmente, se de repente uma vida tiver uma maravilha, Deus já fica totalmente longe, totalmente distante. Talvez eu já não tenha mais sede de buscar ao Senhor, talvez eu já não tenha mais sede de estar na presença dele, talvez eu já não precise mais de ter um pastor, já não acho mais necessário ter um pastor, já não acho mais necessário porque tá tudo o quê? Porque tá tudo bem. É nesse momento em que nós conseguimos entender se verdadeiramente nós adoramos a Deus. Se verdadeiramente eu adoro a Deus. Porque depois de tudo, depois de conquistar, depois de você chegar, depois de você alcançar, é ali que você verdadeiramente mostra se você ama a Deus ou não. Se você adora a Deus ou não. Então é nesse ponto que nós devemos olhar e entender. Será que eu vou continuar adorando a Deus? Será que eu vou ser uma pessoa que ama mesmo a Deus? Ou eu vou estar no mundo pensando assim, E você sabe que tem pessoas que são assim, não tem? Você pode ver pessoas que muitas vezes elas têm tudo, a vida está totalmente perfeita, maravilhosa, muitas vezes a vida perde sentido. Eles ficam ali meio que inertes assim. Não tem mais motivos para buscar a Deus, não tem mais motivos para ir para uma igreja, não tem mais motivos, por exemplo, para ter um pastor. Elas ficam simplesmente vivendo uma vida, sim, vazia. Então é nesse ponto que Deus ele quer nos mostrar que nós devemos adorar a Deus de uma forma genuína. E primeiramente, a primeira coisa que Deus olha no meu coração e olha no seu coração é o seu temor a Ele. Ou seja, eu oro ao Senhor, eu busco ao Senhor, eu estou na presença dEle porque eu amo Ele. Porque eu entendi que quando eu oro a Ele, que quando eu busco Ele, que quando eu leio a palavra, que quando eu estou na presença dEle, eu estou ao lado do meu Pai. Eu estou ao lado do Deus Todo-Poderoso. Eu estou em comunhão com Deus do mesmo jeito, da mesma maneira que Adão e Eva, eles tinham no jardim do Éden. Vou repetir novamente. Imagina só Adão e Eva quando foram tirados do jardim do Éden. Foram tirados, destituídos da glória de Deus. Eles ficaram perdidos. Porque ali no jardim do Éden, eles tinham ali uma comunhão perfeita, uma intimidade perfeita com Deus. E aí, quando foram destituídos da glória de Deus, acabou. Aí que eles passaram a ter que orar, buscar ao Senhor para se sentirem próximos de Deus. Eles passaram a ter que buscar a Deus de uma maneira diferente para se sentirem próximos de Deus. A sua busca pelo Senhor tem que ser para que você se sinta próximo de Deus. Para que você tenha uma vida, e não uma vida que é resumida naquilo que você precisa, naquilo que você necessita, naquilo que você quer alcançar, naquilo que você quer vivenciar. Não. A sua vida ela tem que se resumir em querer estar próximo de Deus. Porque depois que você morre, depois que eu morro, nós vamos para onde? Ou para o céu, ou para o inferno. Então a minha sede por Deus tem que ser uma sede onde eu queira ter a salvação de Deus para um dia ir morar no céu com o Senhor Jesus Cristo. Se eu não tiver essa sede, eu não estou adorando a Deus de verdade. Eu não estou adorando a Deus de todo o meu coração. Eu só estou ali querendo receber as bênçãos de Deus. Mas pensa, se um dia você receber tudo aquilo, se a sua vida estiver perfeita, pode ter certeza, talvez você olhe e você talvez responda isso para Deus, você vai falar, Deus, realmente, para que eu vou para a igreja? Para que eu vou ficar ouvindo um pastor pregar? Para que eu vou ficar ouvindo a palavra de Deus? Sendo que está tudo o quê? Bem e perfeito. E talvez você já viva desse jeito. Talvez você já viva uma vida onde você não tenha necessidade de ir para a igreja, você não tenha necessidade de ter um pastor, você já não tenha necessidade de ouvir a palavra de Deus. Então imagina só se Deus, ele se agrada ou não de você. Imagina se Deus está contente ou não com a sua vida. Deus, ele quer que nós, cada um de nós, devemos adorar a ele de uma maneira o quê? Real, de uma maneira verdadeira. Eu não estou falando aqui e querendo tirar ou desincentivar que você não peça mais a Deus, que você não espere mais bênçãos de Deus. Não, eu só quero, na verdade, Deus ele só quer que nós venhamos a despertar que Deus ele tem o prazer de compartilhar as bênçãos dele, toda a glória dele, com aqueles que verdadeiramente adoram a ele. Pode ter certeza que grandes homens e mulheres de Deus, eles só tiveram as suas orações ouvidas porque primeiramente eles tinham o quê? Temor a Deus.
Imagina se Abraão, ele teria sido quem ele foi se ele não tivesse temor a Deus. Ele teria sido quem ele foi? Não. Davi ele teria sido quem ele foi se ele não tivesse temor a Deus? Jamais. Saul ele foi quem ele foi porque o temor dele a Deus foi o quê? Foi pequeno. O temor a Deus foi, assim, foi uma coisa insignificante. Esaú foi quem ele foi porque o temor dele a Deus foi o quê? Foi insignificante. Ele não tinha um temor a Deus. Ele não olhava a Deus de uma maneira especial. Ele olhava a Deus de qualquer maneira. As bênçãos de Deus, as coisas de Deus, ele via de qualquer maneira. O teu temor a Deus, ele te torna apto a vivenciar as bênçãos de Deus. Ele te torna apto a receber as bênçãos de Deus. Agora, a gente vai entrar aqui num outro ponto. Aí é o ponto que vai um pouquinho ao contrário do que eu falei até agora em relação à adoração. Quando você ora a Deus pedindo um algo, mas você tem um entendimento que você tem que ser um adorador do Senhor, tem que ter sede de Deus e querer andar a Deus em todos os momentos, aí quando você ora a Deus e pede um algo, Deus ele tem o prazer de realizar. E ele sabe que ele vai poder cumprir e fazer, Deus ele vai olhar para você, ele vai entender que ele pode te dar tudo e fazer tudo por você, que você nunca vai abandonar ele, que você nunca vai ver Deus vamos dizer que com os olhos de interesse, tipo assim, só vou buscar a Deus quando necessário, só vou querer estar na presença de Deus quando necessito de um algo, não. Deus vai olhar para você e te ver como um quê? Como um verdadeiro adorador. Quem nós queremos ser? Aquele que adora ao Senhor verdadeiramente, que agrada ao Senhor? Ou queremos ser aquele que só vive da misericórdia de Deus? Só misericórdia. É claro que Deus, ele sabe, entende, ele é um Deus bondoso, e ele verdadeiramente, ele abençoa as pessoas, amém? Independente, a própria palavra de Deus diz que o próprio Deus, ele fala que ele é bom até para com os maus. Pensa, Deus é bom para com os maus. Ou seja, aquela pessoa que é maldosa, aquela pessoa que é ruim, que é mal, Deus é bom com elas. Até o testemunho da Mariana, ela falou que ela tá longe dos amigos dela, eles não têm, acho que, nenhum amigo crente, não tem, ela talvez imaginou até que ninguém mais orava por eles, mas Deus tá o quê? Cuidando deles, Deus tá abençoando eles, porque Deus tem um amor grande por eles também, independente se eles vão para a igreja ou não. Mas o que Deus ele quer que nós venhamos a entender é que nós precisamos descobrir, amém? O que nós estamos descobrindo aqui, o que é verdadeiramente adorar a Deus. O que é verdadeiramente estar diante de Deus, o que é vir para a igreja e o que é ter temor a Deus. O que é o temor? Vocês lembram que foi falado bem no início? Sentimento profundo de respeito e obediência a Deus. Você tem que ser o quê? Obediente a Deus. Uma obediência que vá acima daquilo que você acha, daquilo que você imagina, daquilo que você pensa, daquilo que você teve como uma doutrina na sua vida, diferente da sua opinião, mas algo que agrade a quem? Agrade ao Senhor. Amém? Desse jeito, a sua adoração ela vai ser bem recebida por Deus. Desse jeito, a sua adoração ela vai ser bem recebida pelo Senhor. Amém? Muitas vezes, e nós temos que entender que dentro da igreja existem muitas pessoas que não temem a Deus. Elas gostam de estar dentro da igreja, elas acham bom estar dentro da igreja, elas têm até talvez no coração algo ali que ela pensa estar agradando ao Senhor e vivendo uma vida com Deus, mas só que sem o temor, nada daquilo que ela fizer pode verdadeiramente agradar a Deus. Se ela não tiver o temor, nada daquilo que ela fizer ela pode agradar a Deus. Porque o temor é o quê? É o princípio. Amém? Abra sua Bíblia em Salmo 128, versículo 1. Salmo 128, versículo 1. Glória a Deus. Diz assim, ó,
Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém e em todos os dias da sua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Olha as bênçãos que Deus tem para aquele que teme ao Senhor. O temor é o que? É o princípio de tudo. É o início de tudo. Eu jamais conseguiria adorar ao Deus verdadeiramente se eu não temo a Deus. Mas aí de repente você pode perguntar, mas o que é temer ao Senhor? Temer a Deus é ter um profundo o quê? Respeito, admiração pelo Senhor. Profundo respeito, admiração e obediência a Deus. Obediência ao Senhor. Mas aí você fala, mas obedecer o quê? Obedecer a palavra dele. É você colocar numa balança, será que isso que eu vou fazer agrada ao Senhor ou desagrada ao Senhor? Então, em respeito, eu vou orar a Deus, se eu tenho dúvida, eu vou orar ao Senhor e vou perguntar, Deus, isso aqui desagrada ao Senhor? Tá fora da tua palavra? E de repente você viu, tá fora da palavra de Deus, aí você vai fazer o quê? Você não vai fazer. Simplesmente você vai deixar de lado, porque eu temo ao Senhor, eu não quero pecar contra Deus. Qual foi a única coisa que foi proibido para Adão e Eva? Não comer do fruto da ciência do bem e do mal. A única coisa que Deus pediu. Deus falou, você pode comer de tudo, de todos os frutos. Agora, da árvore, não coma. Não coma dessa árvore. Eles desobedeceram ao Senhor. Aí veio ali o grande castigo de Deus, né? A grande recompensa que eles tiveram por desobedecer a Deus. Só que Deus, ele quer ver e olhar no seu coração que verdadeiramente você adora ao Senhor. Amém? Essa palavra, ela verdadeiramente pode mudar a nossa oração diante de Deus, pode mudar o nosso ânimo diante de Deus. Amém? Porque eu digo para vocês, quando você entrar no seu quarto e você for orar ao teu Deus, você não vai iniciar a sua oração falando assim, Deus, eu preciso disso, Deus, eu preciso daquilo. Não, você vai iniciar a sua oração falando o quê? Deus, eu te amo, eu preciso da tua presença, Senhor, vem sobre mim, Deus. Deus, olha o meu coração, olha a minha vida e me ensina a te adorar, me ensina a estar na tua presença, me ensina a obedecer a tua palavra, me ensina a andar nos teus caminhos, pois eu não quero estar distante de ti. Você vai começar a buscar estar tão próximo de Deus como Adão e Eva estavam no Jardim do Éden. Você vai buscar ter uma proximidade com Deus, assim como Adão e Eva tinham lá no Jardim do Éden, que só se alcança através do quê? Da adoração. Só se alcança através do quê? Da oração. Abra sua Bíblia em Tiago 4, versículo 3. Tiago 4, versículo 3. Glória a Deus. A sua oração, ela também é uma adoração. Amém? A sua oração a Deus também é uma adoração. Tiago 4, versículo 3. Diz assim, ó. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Aí vem aqui a segunda parte, que diz assim, para o gastardes em vossos deleites. Mas vamos pegar só o comecinho. Diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pensa só, muita coisa ainda não aconteceu na sua vida, não foi por falta de pedir. Que você já pediu o quê? Muito. Você já apresentou para Deus, você já pediu para Deus, você já fez oração, você já falou, Deus, eu preciso, Deus, eu quero. Só que você é verdadeiramente um adorador de Deus? Você entendeu que orar ao Senhor, por exemplo, todos os dias, você dobrar o seu joelho todos os dias para orar a Deus, não é só para pedir, mas é para que você tenha comunhão com o Senhor? Mas é para que você verdadeiramente seja próximo do seu Deus? Você já entendeu isso? Que você vai dobrar o seu joelho todo dia para orar a Deus, para que você seja próximo de Deus. Pedis e não recebeis, porque pede mal. Não é que Deus não quer fazer. É que Deus, ele olha e muitas vezes a sua oração, ela não tem chegado no trono de Deus.
E muitas vezes ela não tem chegado no trono de Deus porque você, primeiramente, não está adorando a Deus de uma maneira verdadeira e de uma maneira o quê? Correta. Você pode ter o tempo que for de igreja, mas se um dia você se coloca diante de Deus e você fala assim, Deus, eu quero começar a te buscar de uma maneira diferente. E você começa a buscar de uma maneira diferente, mas de uma maneira correta, de uma maneira certa, de uma maneira verdadeira e de uma maneira com que vai fazer com que você adore ao Senhor de verdade, pode ter certeza, mano. Pode ter certeza que Deus ele vai ter o prazer de compartilhar com você todas as bênçãos que ele preparou para os seus filhos. Vocês viram ali no Salmo 128? O que nós lemos lá no Salmo 128? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e tudo irá bem. Aí vem aqui, a tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da sua casa. Ou seja, são muitas bênçãos que Deus tem para aquele que teme ao Senhor. Mas muitas vezes eu não consigo desfrutar dessas bênçãos porque eu não estou sendo o quê? Verdadeiramente um adorador de Deus. Porque Deus não está olhando para mim e olhando para mim, para o meu coração, e muitas vezes ele não está vendo que verdadeiramente eu tenho sede da presença dele. Você precisa ter sede da presença de Deus. Talvez você não ora 5 minutos por dia. Talvez você não ora todos os dias. Talvez você não ora uma vez por semana. Talvez você só ora quando vem para a igreja. Talvez você ore uma vez por mês. Talvez você ore uma vez por ano. Talvez você não entendeu ainda que a sua oração, ela vai te aproximar de Deus. Só que a sua oração não pode ser baseada só em pedir. Se a sua oração for baseada só em pedir, você não vai estar adorando Deus de uma maneira correta. E você vai entender agora. Sabe por que muitas vezes a pessoa ela tá sempre se esfriando na presença de Deus? Ela está sempre tendo seus altos e baixos? Porque ela ainda não está adorando a Deus de maneira verdadeira. Por que a pessoa tem os seus altos e baixos? Porque ela não está adorando a Deus de maneira verdadeira. Porque quando ela está empolgada em pedir alguma coisa para Deus, em vivenciar um milagre, ela começa a orar, começa a buscar a Deus, ela fica ali, sabe, feliz, alegre, porque Deus faz, porque Deus realiza, e ela começa a pedir, só que esse pedir vai começando a fazer o quê? Vai enfraquecendo. E ela começa muitas vezes com uma fé, com um querer muito grande de ver uma mudança, de ver uma transformação, mas aí vai caindo a fé. Ela começa ali a esmorecer. Aí passa um tempinho, não aconteceu, o que ela faz? Deixa de orar a Deus. Ela deixa de buscar. Estava verdadeiramente adorando a Deus? Não estava. É muito fácil você estar, por exemplo, na igreja, fazendo campanha, fazendo orações, propósito, e aquilo é para trazer fé mesmo, e traz fé, e traz ali uma busca maior por Deus, e traz ali uma oração mais constante, mas só que também é muito fácil ver que quando não acontece, a pessoa esfria. Como que era a adoração dela diante de Deus? Resumida em pedir. Só em pedir. Não aconteceu, todo aquele fervor, toda aquela fé, passou. Só que o que Deus ele quer ver no nosso coração é que nós dobramos o nosso joelho para orar, porque nós temos sede de Deus e queremos ter comunhão com o Senhor. Se você orava uma vez por mês, uma vez por semana, 5 minutos por dia, se você orava só deitado na cama e já dormia em sequência, se você não tira um tempinho para orar a Deus, pensa só, a sua oração ela não tem chegado no trono de Deus. Você está pedindo o quê? Mal. Você está pedindo mal. Muito mal. E não tem como acontecer nada. Porque bênçãos preciosas que nós lemos aqui no Salmo 128 é para aquele que teme ao Senhor, para aquele que teme a Deus. E aquele que teme ao Senhor, ele vai entender que ele precisa ter sede de Deus, ele quer andar com Deus, ele quer estar próximo de Deus, e ele vai começar a orar ao Senhor, independente de como a vida esteja. Tá bom? Tá ruim? Tá orando quem? Tá orando a Deus. Tá dando certo, tá dando errado? Tá orando a Deus. Tá tudo indo por água abaixo, mas a pessoa tá ali, dobrando o seu joelho e orando ao Senhor. E quando começar a doer muito o joelho, levanta e continua orando de pé. E quando começar a querer parar, ela precisa se lembrar, não, preciso continuar, preciso orar mais. Ou seja, ela vai passar a tirar todos os dias momentos para orar ao Senhor.
aí a sua oração ela chega no trono de Deus. Aí você vai estar sendo um adorador ao Senhor. Mas aí você vai falar, então nessa oração eu não vou poder pedir nada para Deus? Você vai poder pedir, e pedir muito para Deus. Só que você vai iniciar sempre a sua oração adorando a Deus, buscando ao Senhor, pedindo perdão a Deus, pedindo para Deus limpar o seu coração, pedindo para Deus tirar enganos da sua mente, do seu coração, tudo. Você pode pedir muito. Você vai poder pedir muito para Deus. Só que você vai estar pedindo bem, pedindo de uma forma correta. Você vai passar a viver coisas que você nem estava pedindo, mas você passa a viver, passa a acontecer na sua vida. Deus, ele quer a sua adoração, que você tenha sede dele, sede de andar na presença dele. A Mariana, ela deu o testemunho que essa semana ela passou a buscar a Deus de uma maneira diferente. É exatamente isso. Você tem que sair daqui hoje falando o quê? Eu vou buscar a Deus de uma maneira diferente. Eu vou começar a buscar ao Senhor para verdadeiramente adorar a ele, para adorar a ele assim de uma forma verdadeira. Adorar a ele de uma forma que ele vai se alegrar de mim, que ele vai olhar para você e ele vai ver que você está orando todo dia. Que você todo dia tá dobrando o seu joelho, que você tá indo pro seu quarto, fechando a sua porta, falando com ele, buscando na palavra dele. Você tá gastando o seu tempo com Deus. Imagina só, de repente, você dobra só o seu joelho só para pedir. Você pede, e ainda pede uns 5 minutinhos, uns 10 minutinhos. Aí fica achando que Deus tem que fazer, e quando ele não faz, você fica muitas vezes bravo com Deus, você fica culpando a Deus, você fica achando que Deus não pode nada, ou que a sua oração não tem poder em Deus. Ou seja, a sua oração não chegou no trono de Deus. Coisas boas acontecem por causa da misericórdia de Deus. Só que o diferencial, coisas maiores acontecem, bênçãos maiores acontecem quando nós verdadeiramente estamos diante do altar de Deus, diante da presença dele, e nós entendemos o que é verdadeiramente ser um adorador. Será que Abraão, ele foi a adoração de Abraão, será que agradava ao Senhor? Agradava a Deus, isso é certeza, senão ele não teria sido quem ele foi. Será que a adoração de Isaac, de Jacó, agradava ao Senhor? Agradava. Eles faziam isso que eu estou falando aqui agora. Todos os dias eles oravam a Deus. Todos os dias. Eles não oravam ao Senhor só quando as coisas iam mal. Eles não buscavam a Deus só quando as coisas estavam indo de mal a pior, ou quando eles queriam receber algo de Deus. Eles não oravam a Deus só nesse momento. Eles oravam a Deus todos os dias. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Talvez você não precise orar 3 vezes ao dia. Ele dava graças ao Senhor 3 vezes. Talvez você não precise. Mas talvez você só precise orar mais. Orar por prazer. Sabendo que a sua oração te aproxima de Deus. Sabendo que a sua oração ela vai fazer com que você viva em comunhão com o Senhor. E aí pode ter certeza, meu irmão, que você vai começar a pedir coisas e Deus ele vai ter o prazer de fazer na sua vida. Aí você pode falar para Deus, Deus, por que eu tenho orado e não tem acontecido? Porque você está pedindo mal. Não é errado pedir. Talvez você ouvindo a oração da semana passada e o comecinho da oração de hoje, talvez você pode até ter pensado, eu não posso pedir mais nada para Deus. Pelo contrário, Deus ele tem o prazer. Até pedir para Deus, você está adorando a Deus pedindo para ele. Só que pedindo de maneira correta. Eu já tenho muitos anos de igreja, muitos anos de evangelho. Mas constantemente eu falo que eu quero fazer algo de diferente para Deus. E eu estou pregando isso porque eu estou buscando isso na minha vida. Estou buscando isso na minha vida. Eu estou buscando, Deus, eu não quero que a minha adoração a Ti seja uma adoração que daqui a alguns anos eu venha descobrir que eu não adorava ao Senhor de uma forma verdadeira. Eu não quero descobrir daqui a alguns anos que de repente, ou então lá na glória com o Senhor, e Deus fala assim, olha, você está aqui porque você deu sorte, hein? Você está aqui porque você deu sorte, porque, ó, você passou esses anos todos na igreja aí e não era lá essas coisas, não. Eu não quero chegar lá para descobrir isso. Então eu preciso buscar quando? Agora. Eu estou buscando isso na minha vida. Eu estou buscando com que a minha adoração seja agradável a quem? A Deus. Então eu estou fazendo o quê? Eu estou orando mais a Deus, buscando orar de maneira correta, pedindo de maneira correta, me apresentando a Deus de maneira correta, orando mais ao Senhor. Eu estou buscando o quê? Estou tentando fazer o quê? Diferente. Buscando a Deus de maneira diferente. Quantas vezes que eu já fiz isso nesse tempo todo na presença de Deus? Várias vezes. Várias vezes eu falo, não, Deus, eu preciso fazer diferente, eu preciso ir buscando no Senhor. Eu estou buscando aonde? Na palavra de Deus e estou compartilhando com todos os nossos irmãos. Se você, a partir que você começou a ouvir essa mensagem, essa palavra, você começar a buscar mais a Deus e você aplicar aquilo que Deus está falando ao seu coração, pode ter certeza que vai chegar uma hora
que você vai ter uma resposta de Deus. Amém? Sabe qual que vai ser a resposta que Deus vai te dar? Deus ele vai responder assim para você. Assim como Deus respondeu para Daniel. Veio um anjo para Daniel e ele falou assim para Daniel: Daniel, você é muito amado por Deus. Imagina você ouvir isso aí de Deus. Você ouvir de Deus e Deus falar assim: olha, você é muito amado de Deus. Mas você só vai ser amado por Deus, você só vai ouvir isso se você tiver prazer de estar na presença de Deus. Prazer. Todos os dias. E o que te faz estar na presença de Deus todos os dias é, primeiramente, se você orar todos os dias. O dia que você não orou ao Senhor, pode ter certeza que foi um dia que você não entrou na presença de quem? Você não entrou. Eu te falo com toda certeza, você não entrou na presença de Deus. Se você não tirou um tempinho do seu dia, mas realmente para orar a Deus, clamar ao Senhor, se apresentar a Deus e mostrar para Ele que você tem sede dele, independente de como está a sua vida, independente do que está acontecendo, esse dia você não entrou na presença de Deus. Você não entrou. Mas ele vai falar assim: ah, mas eu trabalho tanto, tem tanta coisa para fazer, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e tá ruim isso, e tá ruim aquilo, e é luta aqui, luta ali, mas eu tenho certeza. Se você falar assim: eu vou orar, eu vou tirar esse tempinho para orar ao Senhor, você vai orar. Você vai orar a Deus e nessa hora você vai estar se aproximando de Deus. Você vai estar ali se enchendo da presença de Deus. Quando você terminar a sua oração, você vai estar até com o coração mais leve, coração mais tranquilo. Porque você se aproximou e você está andando em intimidade, em comunhão com o seu Deus. Será que é difícil fazer isso? Eu digo pra vocês, só é difícil quando a gente fica falando que é difícil. Não é difícil, começa a fazer, aí você vai começar a ter prazer de fazer. Começa a fazer e você vai ver a necessidade de fazer. Um dia que você não orar, e você já vai pensar: meu Deus, eu não orei ainda, eu preciso orar. Você vai tirar um tempinho e você vai orar ao Senhor. Tem até um versículo que Paulo diz que nós temos que orar sem cessar, amém? Ou seja, está com o pensamento ligado com Deus, pensamento ligado na palavra de Deus. Só que não podemos mais perder tempo. A gente não pode deixar com que a nossa caminhada com o Senhor Jesus seja uma caminhada em vão. Seja uma caminhada, assim como eu disse, para chegar lá no final e eu descobrir: meu Deus, eu pensava que servia a Deus. Eu pensei que estava tudo lindo, maravilhoso, que eu estava lá cantando, que eu estava lá adorando, louvando a Deus, e não era tudo isso. A gente descobre isso através da onde? Através da palavra de Deus, através de oração, através de busca pelo Senhor. Amém? É hora de começar a fazer diferente. Mas não esperando, não por causa só de bênção, só daquilo que Deus tem realizar. Não, é por amor a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus acima de tudo. Qual o primeiro mandamento? Amarás ao teu Deus de toda a tua força, de todo o teu pensamento, com todas as tuas forças. Ou seja, de todo o teu coração. A nossa passagem aqui nessa terra é rápida. Parece que é demorada, mas é rápido. Quando você vê, daqui 10 anos, imagina, não sei quanto você tem hoje, mas daqui 10 anos, pensa só. Daqui 20 anos. Daqui 30. Pensa, daqui 30 anos. A gente já começa a pensar: será que a gente vai estar aqui mesmo daqui 30 anos? Pensa só. É rápido, isso passa rápido. Nós devemos começar a adorar ao Senhor, mas de uma forma que agrada a Ele. Como que nós vamos aprender isso? Olhando os grandes homens e mulheres de Deus. Todos eles tinham algo em comum, eles tinham temor a Deus. Eles tinham uma vida justa, uma vida de acordo com a palavra de Deus, porque eles amavam a Deus. Eles amavam a Deus. Eles queriam agradar ao Senhor e andar na presença dele. E qual a outra coisa em comum que eles tinham? Eles oravam a Deus todos os dias eles oravam a Deus. Todos os dias eles oravam ao Senhor. Todos os dias eles adoravam a Deus, eles se colocavam na presença de Deus. Então não fique mais preocupado em pedir. Fique preocupado em adorar. Mas tenha consciência. Você pode pedir à vontade. Você vai estar orando a Deus e você vai sentir o seu coração preocupado com algumas coisas. Então já lança onde? Já lança aos pés do Senhor Jesus. Já lança ali em oração. Você vai começar a adorar a Deus, mas de repente lá na sua mente tá vindo lá: ai meu Deus, tô precisando disso, precisando daquilo. Ora e lança na presença de Deus. Aí já volta para quê? Para adoração. Já volta mostrando a Deus a sua necessidade de renovo, de transformação, de avivamento.
É isso que Deus quer de nós. Amém? É isso que Deus quer de você. Vai chegar uma hora que você vai ter tanto prazer de orar, clamar a Deus, estar na presença dele, e que você vai ser muito grato a Deus por aquilo que ele despertou hoje no seu coração. Amém? Eu sei e eu tenho a certeza que Deus despertou algo no seu coração aqui hoje. Amém? E o que Deus despertou, eu tenho certeza que não é em vão. A palavra de Deus, ela não vem sem propósito. O que Deus ele quer de nós é que nós verdadeiramente venhamos adorar a ele, adorar de todo o nosso coração. Amém? Sermos ali pessoas que adoram a ele, independente de bênção, independente de como esteja a nossa vida, que Deus ele vai ver, Deus ele vai ver o teu esforço, a tua vontade de mudar, a tua vontade de andar, de estar na presença dele, e você vai ver o que Deus ele vai fazer na sua vida. Amém? Mas e se não fizer? Glória a Deus, continua na presença de Deus, continua buscando ao Senhor com amor, com retidão, obediência na palavra dele. Mas e se de repente você erra, você peca, você pecou contra Deus, pede perdão para Deus. Vai lá, ora ao Senhor, pede perdão para Deus e continua na presença dele, continua buscando a ele. Ah, mas e se de repente você tanto ora, e é que nem aquela frase que tem no mundo que diz que quanto mais ora, mais o quê? Mais assombração aparece. Você vai continuar fazendo o quê? Orando, porque você ora ao Senhor, porque você ama a Deus. Você quer proximidade com Deus Todo-Poderoso. Vamos analisar. Davi, ele passou ali por volta de 11, 12 anos só fugindo de Saul. Um homem que foi ungido para ser o quê? Para ser rei. Deus ungiu ele para ser rei, ele sabia, eu vou ser rei. Mas ele passou 11 anos fugindo de Saul para não morrer. Pensa na mente desse homem. Se não era para ele ter desanimado, para ter jogado tudo pro alto, se não era para ele ter duvidado de Deus, era para ele ter duvidado de Deus, não é? Ele pensa, 12 anos fugindo para não morrer, e não tinha paz, não tinha sossego. Tinha hora que ele estava no deserto, tinha hora que ele estava até aliança com o inimigo, uma hora, por engano, ele fez aliança com o inimigo, aí só trouxe maldição para ele, mas depois ele se voltou para Deus. Mas pensa só, 12 anos. Mas ele continuava fazendo o quê? Adorando a Deus, adorando ao Senhor, independente do que acontece. A partir do momento em que Adão e Eva, eles pecaram contra Deus, lá no Éden eles tinham tudo, pecaram contra Deus, e Deus falou, olha, o homem ele vai comer através do suor do seu trabalho. A partir dali, do mesmo jeito que Satanás tentou e atrapalhou a vida de Adão e Eva, ele continuou tentando atrapalhar. Só que eles continuavam a fazer o quê? Buscando e adorando a Deus. Amém? Então que essa palavra esteja no seu coração, amém? O que Deus quer é que nós venhamos a adorar a Ele, amém? E nessa série de mensagens nós estamos descobrindo a verdadeira adoração para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus.